sinais de mão e a morte de inocentes. O Estado que lava as mãos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por um sonho de liberdade, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Imagine viver em um lugar onde tirar uma simples foto com um sinal de mão errado pode custar sua vida. Parece distópico? Pois essa é a realidade em várias regiões do Brasil, onde facções criminosas se tornaram a lei e a segurança pública é apenas uma miragem. A ineficiência do Estado é tamanha que até o ato de gravar um vídeo ou postar uma foto na internet virou uma roleta russa mortal. Casos recentes na Bahia são um retrato cruel dessa falência. Daniel Natividade, de 24 anos, Gustavo Natividade e o jovem Henrique Marques de Jesus, de apenas 16 anos, são vítimas desse tribunal do crime. Todos perderam a vida por gestos que foram interpretados como sinais de facções rivais. A pergunta que não cala é: onde está o Estado quando a população é refém de regras inventadas por bandidos? Não se trata mais de viver, mas de sobreviver sob um código não escrito onde qualquer deslize ou mal entendido pode ser fatal. Não basta mais trancar as portas ou evitar andar à noite. Agora, até um boné com uma estampa errada ou uma tatuagem fora do padrão pode ser uma sentença de morte. Turistas que se aventuram em certas áreas do Brasil sem entender as regras do jogo correm o risco de entrar em territórios proibidos sem nem perceber. As facções marcam territórios com pichações. Tirar fotos perto de muros pichados pode ser uma ideia perigosa. O próximo passo? Talvez censurar as mãos nas fotos antes de postar nas redes sociais. Afinal, quem garante que um simples paz e amor não seja lido como uma provocação? Enquanto o sistema de justiça estatal se arrasta, com processos que levam anos para ter uma sentença, o Tribunal do Crime resolve tudo em questão de minutos. Não importa se você é inocente, a suspeita é suficiente para um julgamento sumário. O veredito, quase sempre letal. A execução é brutal e os chefes das facções, mesmo presos, dão ordens por meio de celulares que não deveriam ter. E o que o Estado faz diante disso? Nada. As forças policiais muitas vezes são reféns do mesmo sistema, com pouca estrutura e muito medo de enfrentar facções cada vez mais armadas e organizadas. Estamos chegando ao ponto em que a autocensura é a única forma de evitar problemas. Fotos espontâneas? Melhor rever. Gestos que possam ser interpretados de forma errada? Melhor não fazer. A liberdade, que deveria ser o maior bem de uma sociedade, está sendo dilacerada. Aos poucos, as facções estão impondo um regime de medo e controle, e o cidadão comum é obrigado a se adaptar a essa nova ordem. Para quem visita o Brasil, a dica é clara: informe-se antes de pisar em qualquer área. O que é permitido em uma região pode ser proibido em outra. E não se engane achando que está seguro apenas por estar em um ponto turístico. O risco existe e qualquer descuido pode ser fatal. A realidade brasileira está se tornando um campo minado, onde o próprio Estado se esconde, enquanto o crime dita as regras. A solução não virá de cima. O Estado já provou ser incapaz de garantir o básico, o direito de existir. Cabe ao cidadão mais do que nunca buscar alternativas, exigir o desmantelamento das facções e lutar pela liberdade. O Estado não garante a segurança, e sem segurança todo o resto perde o sentido. Se não fizermos isso, viveremos em um país onde o próprio ato de sorrir para uma câmera pode ser considerado um crime. Esse é o novo Brasil. O Brasil onde o maior inimigo não é o crime em si, mas a inércia de um Estado que simplesmente desistiu de lutar. Você não pode tirar uma foto na praia, no trabalho ou na faculdade sem antes se preocupar. Enquanto isso, o STF se ocupa em regulamentar as redes sociais, ao invés de punir os criminosos. Facções dão ordens de dentro de cadeias, e a justiça não consegue impedir. Os chefes do crime se divertem e fazem festas dentro das prisões, com dinheiro público sustentando seus luxos. Enquanto os políticos estão em lugares seguros, cercados de seguranças, o cidadão comum vive sob ameaça constante. A segurança pública se tornou uma piada. As facções disputam territórios e quem paga o preço é o inocente. Não é apenas em um lugar do Brasil, é em todo o território nacional. Casos como o das irmãs Rayane Alves Porto e Ritiele Alves Porto, executados por uma simples foto com um gesto de mão, são apenas a ponta do iceberg. O crime se organiza enquanto o Estado se desorganiza. Pagamos impostos altíssimos para sustentar um sistema que falha miseravelmente em nos proteger. O STF quer controlar a sua opinião, mas não quer controlar os criminosos que fazem festas em presídios. O governo aumenta impostos. O crime continua se beneficiando da nossa inércia. Não há segurança, apenas ilusão.
Vivemos em um teatro onde o Estado finge que está tudo bem, mas a realidade é que o Brasil está sendo controlado por quem realmente manda: o crime organizado. Enquanto o brasileiro luta para fechar o mês sem entrar no vermelho, o governo continua com sua velha mania de apertar ainda mais o cinto da população. O ministro Fernando Haddad, com sua fome insaciável por impostos, parece ter o objetivo claro: espremer cada centavo dos contribuintes para bancar uma festa luxuosa que nós não fomos convidados a participar. Enquanto você faz malabarismos para pagar suas contas básicas, o Palácio do Planalto se diverte em outro universo. Roupa de grife, camas caríssimas, caviar nos aviões da FAB, bolsas de luxo para Janja e tudo que o dinheiro público pode comprar. Afinal, o governo nunca vive de apertos. Nós apertamos o cinto, eles afrouxam o próprio, para caber mais regalias. E não é apenas no luxo que o dinheiro escorre. O governo também tem uma certa generosidade com quem menos merece. Enquanto o cidadão comum reza por segurança e justiça, o governo oferece regalias a criminosos. Presídios se tornam quase spas, com celulares, festas e organizações criminosas operando a todo vapor. A economia, essa vai ladeira abaixo. Empresas fecham, empregos somem, mas o governo finge que está tudo sob controle, quando não está. Eles varrem os problemas para debaixo do tapete e culpam o neoliberalismo, a herança maldita ou qualquer outra desculpa esfarrapada. As leis criam-se aos montes, quase todas inúteis para o cidadão, mas incrivelmente úteis para o governo. Mais regulação, mais burocracia, mais cargos públicos entregues a amigos e parentes sem nenhuma competência. O Estado cresce, mas não para servir o povo, cresce para servir a si mesmo. O resultado disso tudo é um Brasil onde os presos riem da sua cara. Você que trabalha duro é tratado como inimigo. Não se surpreenda se em breve o governo decidir emprestar estatais falidas a aliados políticos, só para manter a máquina girando. E o pior de tudo, o ciclo se repete. Enquanto você paga a conta, eles fazem novos planos para gastar ainda mais. O problema nunca foi a falta de dinheiro. O problema é que o dinheiro não é deles, é seu. No Brasil, a burocracia é um labirinto sem fim para o cidadão comum. Tentar abrir uma empresa, conseguir crédito ou mesmo emitir um documento é uma maratona de filas, taxas e humilhação. Mas para as facções criminosas, para eles o caminho é curto. Enquanto você perde tempo tentando desbloquear um cartão de crédito negado por falta de comprovante, os chefões do tráfico já têm suas próprias fintechs, rodando a todo vapor. É isso mesmo, os bandidos não apenas controlam territórios e editam regras nas ruas, mas agora operam bancos digitais para lavar dinheiro, movimentar fortunas e expandir o império do crime. Enquanto o Estado cria dificuldades para o trabalhador abrir uma conta sem comprovante de residência, os criminosos movimentam milhões de forma invisível. A burocracia, essa velha inimiga do cidadão honesto, não é problema para quem está do outro lado da lei. Criminosos já entenderam que o futuro é digital e não perderam tempo. Criaram seus próprios sistemas financeiros paralelos, onde o dinheiro do tráfico circula sem as amarras que tanto sufocam o brasileiro comum. Não pense que isso é teoria da conspiração. As facções controlam bancos que operam no submundo da economia, oferecem empréstimos, fazem transferências e até fornecem cartões de crédito para seus membros e associados. O crime já entendeu algo que o Estado insiste em ignorar. Agilidade, eficiência e falta de burocracia geram lucro. E assim, as facções nadam de braçada, enquanto o brasileiro honesto se afoga em papéis e exigências absurdas. Quer abrir uma conta no banco tradicional? Prepare-se para apresentar documentos, enfrentar filas e esperar pela aprovação. Mas no banco da facção, o processo é simples. Você recebe uma chave Pix e pronto, o dinheiro começa a girar. Não precisa de CPF, nem de selfie segurando o documento. Para eles, a tecnologia trabalha sem empecilhos, enquanto nós, reféns do sistema, gastamos tempo tentando provar que existimos para instituições que parecem funcionar apenas para nos punir. O mais irônico, enquanto você se debate para conseguir crédito, os criminosos movimentam dinheiro diretamente dentro das prisões. Da cela, chefões do tráfico gerenciam suas fintechs, compram imóveis, carros e até criptomoedas. O Estado, que deveria estar combatendo isso, está mais preocupado em regular redes sociais e monitorar a desinformação. Enquanto isso, os bandidos comemoram o lucro crescente e fazem a festa com o dinheiro do tráfico, das extorsões e dos golpes que caem sobre a população. Falando em golpes, já não bastava a velha tática do falso sequestro por telefone, em que criminosos se passam por familiares desesperados, agora o crime se profissionalizou. Usam bancos digitais para movimentar o dinheiro roubado em tempo real. Enquanto você percebe que caiu em um golpe e tenta bloquear a transferência, o dinheiro já está circulando em contas falsas, se espalhando em microtransações que desaparecem sem deixar rastros.
Para o trabalhador, o sistema bancário é um muro de dificuldades. Para o criminoso, é um playground, onde se brinca de lavar dinheiro. E o pior? Quem deveria impedir isso parece fechar os olhos. Talvez porque, no fundo, o crime movimenta uma economia subterrânea que o Estado finge não ver. A pergunta que fica é: para quem o Estado realmente trabalha? Certamente não é para você, que luta para pagar impostos e ainda é tratado como suspeito ao tentar abrir uma conta bancária. Mas para os chefões do tráfico, tudo é diferente. Eles não precisam de advogado para liberar um financiamento. Não precisam enfrentar análises de crédito ou limites de movimentação. Eles criam as próprias regras, enquanto nós obedecemos a um sistema que parece ser feito sob medida para nos manter em desvantagem. A verdade é que o crime organizado está mais eficiente do que o governo. Eles inovam, criam soluções, operam com rapidez e, claro, lucram sem parar. O Estado, por outro lado, é um paquiderme lento, burocrático e que só age contra quem não tem poder de resposta. E assim, seguimos com criminosos operando bancos e cidadãos honestos lutando para abrir uma conta na poupança. No fim das contas, o recado é claro. Se você quer agilidade, esqueça o governo e observe o crime organizado. Eles já entenderam como fazer o sistema funcionar. Para eles, é claro. Enquanto o Estado nos trava, o crime avança. E você, vai esperar ou vai exigir que as regras mudem de verdade? Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!